A seguinte do bispo Edir Macedo, que, sem entrar no mérito, né, da idoneidade ou não idoneidade, na realidade, ele aqui pretendia retirar, né, ataques pessoais que foram feitos, né, através da página da internet, né, e difamatórios, e também houve a condenação do Google. Aí eu disponibilizei aqui também a jurisprudência do Tribunal de Justiça e, no final, uma ação civil pública em face do Google, aonde se buscava obrigar, né, o Google a, em sede extrajudicial, né, disponibilizar para as autoridades, né, administrativas e criminais, né, a identificação do IP para fins, né, de fiscalização de pedofilia e crimes pela internet. Bom, desse quadro todo, a gente já tem, né, um cenário, né, do tipo de discussão, né, possível em relação a esses temas. E para já entrar, né, na direção, né, da conclusão, eu vou rapidamente traçar o quadro, né, atual que nós nos defrontamos. Marco Civil da Internet. Eu não sei se por lobby, né, dos provedores, mas o resultado é que, no artigo 11, né, do projeto de lei 2126 de 2011, isso é muito importante mesmo, se atribui a responsabilidade, né, da decisão de retirar esses conteúdos difamantes ao Poder Judiciário. E aqui, né, há necessidade, né, do Judiciário se posicionar com um veemente protesto. Por quê? Se exigir que cada lesado, né, entre com uma ação judicial com tutela antecipada para retirar, né, conteúdo difamante, para, a partir daí, né, exigir do provedor a manutenção desses registros, etc., é um verdadeiro absurdo. Não é assim que funciona no mundo inteiro. O site, o provedor, tem que disponibilizar um mecanismo, né, de fácil acesso para o usuário, né, e tem que ter uma estrutura, né, montada para fazer essa separação do que é difamante e do que não é, para deixar, então, para o Poder Judiciário a decisão, né, em relação a aqueles casos, né, em que o pedido foi feito, né, e que o provedor não atendeu. Né. Para vocês terem uma ideia, hoje, o que acontece aqui no tribunal é que, quando esse pedido é feito, né, e o conteúdo difamante é retirado, em muitos casos, né, o processo perde o objeto. Então, você tem uma estrutura, né, judiciária toda montada para fazer o papel que o próprio provedor deveria fazer. Então, no artigo 11 e no artigo 20, existe essa exigência, em que a responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não pode ser transferida a terceiros. A autoridade policial ou administrativa poderá requerer cautelarmente a guarda dos registros de conexão por prazo superior ao previsto no caput. A autoridade requerente terá o prazo de 60 dias, contados a partir do requerimento, para ingressar com pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Contra essa previsão,
se coloca o Instituto dos Advogados de São Paulo, exatamente esclarecendo que não há necessidade dessa intervenção judicial prévia. Contra essa posição se coloca também o IDEC e várias outras instituições. E essa questão é de fundamental importância. Desde o primeiro caso americano, que é esse CUB versus CompuServe, se criou, né, esse entendimento de que cabe ao provedor, em sede extrajudicial, fazer a retirada, né, do conteúdo difamante, deixando para o judiciário aqueles casos que realmente são de necessária intervenção judicial. Bom, e por que eu volto aqui à posição jurisprudencial? Porque essa questão do marco civil vem ignorando e desprezando toda essa construção jurisprudencial que eu venho traçando aqui, né, e delineando para vocês. Por quê? No início, né, dessa discussão, você vê, aqui nós temos decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2007, né? São Paulo e Minas se posicionaram em relação a esse tema, enquadrando a responsabilidade objetiva do fornecedor. Quer dizer, o provedor responde objetivamente na medida em que o usuário sofreu a lesão, foi difamado, foi caluniado, o provedor respondia. Ao contrário, Rio de Janeiro e Paraná entendiam que havia necessidade, né, do usuário, né, do lesado, procurar o provedor, solicitar a retirada e, caso não fosse retirado o conteúdo difamante, aí sim ele se legitimava a uma indenização por dano moral. E eu não tenho a menor dúvida, sempre me posicionei nesse sentido, de que a posição do Rio e do Paraná estavam certas e, no primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça, né, trilhou esse caminho da responsabilidade objetiva, aqui ao precedente do Superior Tribunal de Justiça, e a jurisprudência atual, então, se posicionou no mesmo sentido que Rio e Paraná já indicavam, de que o provedor só responde se, instado a retirar o conteúdo difamante, ele se omitir e aí responde por dano moral. É um acórdão da ministra Fátima Nancy Andrighi, recurso especial 11.93.764. Então, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, né, não admite esse tipo de posição que está indicada, né, no projeto de lei que trata do marco civil da internet. E trouxe aqui também um recurso especial, que é relator, né, o meu querido amigo Luiz Felipe Salomão, onde ele trata de uma questão delicada, né, que eu já tratei assim rapidamente, que é a obrigação do provedor de, não identificada, né, a URA, que é a localização, né, Uniform Resource Locator, ou seja, aonde que a página que tem o conteúdo difamante está localizada na internet. Não tendo sido identificada essa URA, que subsiste a responsabilidade do provedor, o que tem a ver com o que nós já discutimos aqui, que é a possibilidade do provedor, após a retirada do conteúdo difamante, evitar, né, impedir que nova postagem seja feita, né. Essa é a discussão atual, uma discussão técnica também, que ainda não se encontra resolvida. Alguns casos atuais, né, que também foram objeto de análise pelo Poder Judiciário. Esse é um caso de um bombeiro, na verdade era o namorado, né, quem era? Da namorada da Luma, né, que tirou umas fotos, né,
que aparecia quase nua e etc., ele pediu para retirar, então, o conteúdo difamante. E houve uma decisão que entendeu que ele era uma pessoa que tinha alcançado uma notoriedade em razão desse relacionamento com a Luma, e, em razão disso, né, o provedor entendeu que não tinha obrigação de retirar esse conteúdo, que seria de interesse público, esse tipo de veiculação. E foi condenado a pagar R$20 mil. Né. Aqui a questão do provedor não é obrigado a ter controle prévio do conteúdo. E agora eu quero tratar de algumas coisas que dizem respeito à educação, né, do usuário na utilização, né, dessas ferramentas como Facebook, Orkut, e trouxe para isso o caso do Ed Mota, que fez uma postagem, né, no Facebook, extremamente grosseira e indelicada, onde ele fazia uma comparação entre as pessoas que moram no sul e sudeste do país, né, e as pessoas que moravam no norte e nordeste, fez uma alusão também indelicada ao Caetano Veloso e etc. Achando, diz ele, que esse perfil dele estava fechado e que terceiros não tinham acesso. E aí, uma questão que eu não me esqueço, né? Eu me lembro, em 2007, eu estava no plantão judiciário e recebi um delegado e 2 policiais da Civil, da Delegacia da Barra, e eles, então, me trouxeram um pedido de prisão temporária de um rapaz que tinha batido, e junto com 4 amigos, né, tinha dado uma surra numa empregada doméstica, que é a Cirlei, um caso que ficou famoso, né? E aí eu tenho que dizer para vocês que a investigação, a primeira fase da investigação policial, se limitou ao exame, né, do perfil daquele rapaz, Rodrigo Bassalo, no Orkut. O taxista, né, identificou a placa do carro, pela placa do carro eles conseguiram o nome de um dos rapazes, entraram no Orkut, né, do rapaz, fizeram a ligação em relação aos amigos. O perfil dele tinha vários elementos, né, que indicavam agressividade, utilização de álcool, etc., etc. E, com isso, em poucas horas, eles já tinham a rede e tinham localizado os 5 rapazes. Então, são questões, né, que hoje vêm à tona, né, o tipo de exposição que hoje é feita através desses perfis, né, de Facebook, e que, em muitos casos, né, acabam prejudicando o próprio usuário. Essa moça também, Maiara Petruso, né, afirmou no Facebook que nordestino não é gente. Faça um favor, mate um nordestino afogado. Para vocês terem... É óbvio que isso teve uma repercussão, né, horrível, né? Ela hoje responde a um processo em São Paulo, e aí de iniciativa do Ministério Público Federal, em razão dessas ofensas. Ela teve que largar o emprego, né, sair de casa porque foi perseguida. E, já para concluir, algumas questões que dizem respeito ao uso, né, desses sites de relacionamento no próprio trabalho, né. Um caso que eu trago aqui é de um empregado da Local Web, que é uma empresa, né, especializada em oferecer esse serviço, né, de sediar, de receber sites e páginas, e, nesse caso, essa Local Web era sponsor, financiava o time de futebol do São Paulo,
e ele, numa postagem, né, se identificando como funcionário da Local Web, né, fez várias referências grosseiras e indelicadas em relação à performance do time, etc. Resultado, ele teve que pedir demissão, né, e porque aquela postura era incompatível com a empresa que financiava o time de futebol. Aí vem aqui a política interna da Local Web. Regras de como usar bem a rede social. Agora, o último caso mais recente, né, da Scarlett Johansson, que houve uma invasão por hacker no telefone celular dela, conseguindo o hacker, né, umas fotos que ela mesma tinha tirado, fotos nuas, né, e isso foi veiculado pela internet. O advogado dela procurou o FBI, né, para fazer uma investigação de como aquele conteúdo privado, né, que estava no telefone celular dela, pôde ser hackeado e disponibilizado na internet. Houve ameaça dos advogados dela de processar, né, todos os sites que disponibilizassem as fotos. E aqui umas questões interessantes, porque alguns sites disponibilizaram a foto sem censura, né, ou seja, reproduzindo, criticando a conduta, né, mas reproduzindo integralmente a foto, e outros, né, fizeram a censura da foto. Então, a gente aqui já entra num terreno de ética, né, dos próprios provedores. E, por fim, eu queria falar da importância, né, desses sites de relacionamento, né, em relação até à produção de provas judiciais, né? Processos de divórcio, processos em que você tem necessidade de produzir uma prova que é um pouco mais difícil. Hoje, né, esses sites de relacionamento têm sido usados como ferramenta para disponibilizar a prova, por exemplo, de situação de riqueza, né, num caso de divórcio, coisas relativas à traição entre os cônjuges, porque realmente a gente tem um nível de exposição muito grande e isso tem sido utilizado para fins judiciais. E agora, na minha área, né, e eu falo isso com muito carinho, que é a área de defesa do consumidor, né? Muitos consumidores têm utilizado, né, a internet para fazer denúncias, né, e para isso existem também alguns sites especializados, de má prestação de serviço, vício do produto, vício do serviço, e colocam o fornecedor, né, numa posição delicada, né, onde ele tem que decidir se ele vai atender ao consumidor ou vai combater esse tipo de postagem, né? Alguns casos aqui que eu estou disponibilizando dão mais ou menos essa ideia, né? Esse consumidor disponibilizou no Twitter, né, um vídeo onde ele explicava tudo o que aconteceu em relação à péssima qualidade do produto, que era uma geladeira Brastemp, né? O vídeo teve acesso de milhões de usuários e, em pouco tempo, a Brastemp, então, fez um acordo com ele e resolveu. Esse também, Daniele Argenton, postou no Twitter, né, um defeito num automóvel, Renault, e, depois de uma briga judicial de 4 anos, assim que ela fez a postagem, eles fizeram um acordo, inclusive doaram um carro, né, para uma instituição de caridade, como forma de compensação para o desgaste que ela teve. Vários outros eu tenho disponibilizado na minha página. Esse caso do
o consumidor contratou o serviço da United Airlines e ele era violinista e colocou o violão para ser transportado, né, pela American Airlines, pela United Airlines. E o violão chegou no destino quebrado. Então, ele fez uma musiquinha, né, onde ele denunciava isso de uma maneira muito elegante e de brincadeira. O vídeo também teve milhões, né, de visitas na internet e a exposição do fornecedor foi muito pior do que qualquer ação que ele tivesse entrado na justiça. Aqui o rapaz, e o videozinho dele está disponibilizado na internet. O último caso é da Autocraft, que o consumidor colocou, esse foi mais ousado ainda, ele mora na Avenida Atlântica, colocou uma faixa, né, na janela da casa dele, dizendo que tinha colocado o carro, uma BMW, para consertar na autorizada, e eles, então, bateram com o carro do consumidor e não fizeram qualquer tipo de ressarcimento. Ele colocou a faixa, vocês verem como a questão é delicada, colocou uma faixa na janela do apartamento dele, e na Avenida Atlântica, milhões de pessoas passando, classe média, média alta, formadores de opinião, e a Autocraft, então, teve que indenizar o consumidor. Isso foi veiculado também na internet, em milhões de sites, e a imagem da empresa ficou manchada. Bom, aqui estão, então, as indicações desse material na internet, né, no Google Docs, né, e o endereço da minha página. Eu estou à disposição de vocês. Acho que essas questões, muitas delas, não têm resposta ainda, né, e o momento atual é de combate, né, a essa possibilidade de aprovação, né, do projeto de lei que trata do Marco Civil, né, empurrando para o Poder Judiciário a obrigação, né, de fazer fiscalização de conteúdo, né, agressivo, difamante na internet. Eu acho que todas as entidades, né, que têm um conhecimento profundo da matéria têm se posicionado contra esse tipo de previsão, e eu espero que isso, né, seja revertido, porque acredito que, mesmo que um provedor, né, não se incline no sentido de criar uma estrutura dessa para atender o usuário, né, que está sendo lesado, que está sendo prejudicado, né, outras formas existem, né, que não a intervenção necessária e obrigatória do Poder Judiciário, né. A autoridade policial, a possibilidade de se criar uma estrutura, né, um órgão administrativo para se, no primeiro momento, colocar ao lado do usuário, do consumidor, né, recebendo a reclamação, fazendo a intermediação, como acontece nos Estados Unidos, entre o usuário e o provedor de serviço, a rede de relacionamento. Agora, em último caso, e olha, não é querer não trabalhar, né, porque eu sou juiz de juizado especial e meu juizado tem, hoje, 8.000 processos, mas sim porque há uma total desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. É como se nós disséssemos, o próprio mercado, né, não tem condição de se organizar, né, impedindo esse tipo de coisa. É um absurdo, né? Você tem intervenção judicial necessariamente para cada caso desse que eu relatei aqui, né? Como se já não bastasse as concessionárias de serviço público, né, que lesam no atacado e indenizam no varejo, como se não bastasse os bancos, né, e agora as empresas de varejo, né, fazendo com que a gente tenha hoje, né, 3 milhões de processos, 1,5 milhão nos juizados especiais e 1,5 milhão nos outros segmentos todos. Só se aproxima desse nosso quadro aqui no Rio de Janeiro o Rio Grande do Sul, né? E ainda é diferente, porque no Rio Grande do Sul eles têm 20% dos processos só no juizado, nós temos 50%. Então,
a prevalecer, né, essa indicação do Marco Civil, nós não vamos mais fazer outra coisa, né, porque vocês veem que são muitos casos, do que ficar olhando se a pessoa foi difamada pela internet, aí eu dou a liminar, tiro, é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? O mercado tem que se organizar, né, e criar uma estrutura própria para esse tipo de coisa. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham perguntas e façam questionamentos para a gente poder desenvolver mais esse tema e que isso seja divulgado para que haja uma reversão desse quadro. Muito obrigado.